E hoje eu vou falar sobre estaremos realmente no fim dos tempos? É uma pergunta. Será verdade que estamos no fim dos tempos? Porque alguns dizem que sim, mas outros dizem que não. E a Bíblia fala desse grupo de pessoas, aqueles que dizem que não. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler esta escritura e logo vamos desmentir essa postura. E diz assim a palavra: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, este é o sinal dos últimos dias, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Quando é que vem o Senhor? O que é isso que eu ouço, que Cristo vem, que o Senhor vem? Onde está essa promessa? Porque desde o dia que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E ele diz que nada mudou, que sinais, que sinal nenhum. Mas veja que a Bíblia diz no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que desde os tempos antigos. Porque este é o problema. Você pode ignorar algo porque você não conhece, ou você pode ignorar algo porque você não conhece e não sente vontade de reconhecê-lo. E há pessoas que ignoram voluntariamente os sinais do fim dos tempos. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Está falando sobre as pessoas da época de Noé, que muitos tinham a mesma mentalidade de: eu não vejo nada mudar, eu não vejo diferença. E muitos morreram. Ele diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Assim como nos dias de Noé, é hoje. Mas, amados, não ignoreis isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns ateiem por tardia, que há pessoas que dizem: não, ele não vem agora, isso é para depois. Mentira. Mas é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá. O que quer que digam, o dia do Senhor vem. Como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Quantos dizem amém à palavra? Levante suas mãos e diga: Pai, fale comigo, pois eu te escuto. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Podem sentar-se. De acordo com o que acabamos de ler nesse texto, há um grande número de pessoas que dizem que os sinais dos tempos finais não existem, mas que desde o início da criação tudo permaneceu o mesmo e, portanto, eles não veem que estamos vivendo nos tempos finais e que o Senhor vem e vem em breve. Há muitos que alegam isso. Mas o estranho de tudo isso é que não são somente os ímpios, os que ignoram voluntariamente os sinais. Há muitos na igreja cristã que estão na mesma página com os ímpios. Dentro do contexto da igreja cristã, há pessoas que dizem que não haverá nenhum arrebatamento da igreja. Há pessoas que dizem que todos os sinais são uma mentira. Pelo seguinte, eles dizem que sempre houve terremotos e que sempre houve guerras. E que sempre houve rumores de guerras. Portanto, hoje, eu vou lhe dar 5 sinais
que irrefutavelmente nos ensinam que estamos vivendo no final do tempo. 5 sinais que os homens não tiveram há 100 anos. Talvez 100 anos atrás eles poderiam dizer: você sabe que eu digo que aconteceu um terremoto, mas sempre houve terremotos. E eu digo que aconteceu um furacão, mas sempre houve furacões, guerras e tudo isso. Mas esses 5 sinais são 5 sinais que nós temos e que eles não tiveram. E por isso eu posso lhes garantir que Jesus está às portas e que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Dentro em breve a trombeta soará e Cristo Jesus descerá nas nuvens e levantará seus mortos. E então todos nós, os que sobrevivemos, seremos transformados e levantados para estar com o Senhor por todos os séculos. Alguém vai ter que dizer amém. Nós é que somos a geração que verá a vinda do Senhor. E eu vou dizer de novo, nós é que somos a geração que verá o arrebatamento da igreja. E eu vou te demonstrar por 5 sinais irrefutáveis. O primeiro sinal que eu vou te dar é o sinal da figueira. O sinal da figueira. Lucas, capítulo 21 e versículo 29. Livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 29. Veja o que diz a palavra de Deus. Você está aí? E também lhes disse Jesus uma parábola: olhai para a figueira. Para quem não sabia, figueira na Bíblia é o povo de Israel. E disse: olha para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto já está o verão. O que é o verão? O verão é o tempo da colheita das frutas. E diz que quando você vê a figueira, quando você vê Israel florescer no deserto, você saberá que o fim está chegando. Alguém aqui está me ouvindo? Olha o que diz aqui. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Versículo 32, e é aqui onde vem o ponto-chave de todas as coisas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Essa é uma das coisas mais interessantes que podemos ler na Bíblia. Porque Jesus disse, quando você vê a figueira florescer, e o que Jesus quis dizer? Ao que aconteceu em 14 de maio de 1948. Esse foi o dia em que Israel foi declarado uma nação. Naquele dia, a figueira, o povo de Israel floresceu. Mas é aqui que entra a coisa interessante. Jesus disse que a geração que viu a figueira florescer, as pessoas que estavam vivas, que nasceram em 1948, ou que eram crianças em 1948, não passarão até o fim chegar. Agora ouça isso. O que é uma geração na Bíblia? Que número de tempo, que período de tempo é uma geração? Salmo 90, 10 diz: o homem viverá 70 anos, 80 anos o mais robusto. A isso se refere a uma geração na Bíblia. Porque algumas pessoas dizem, não, a geração são tantos. Alguns dizem, baseado no livro de Gênesis, que são 100 anos. Mas eu me dou bem com o que o Salmo diz aqui. O Salmo diz que os dias do homem são de 70 a 80 anos. Isso significa, irmãos amados, que para uma criança ver algo florescer e entendê-lo, provavelmente em 1948 ele tinha 10 a 12 anos. Isso significa que essa pessoa está entre os 70 e 80 anos hoje. E Jesus disse que aquele que viu o começo do fim, verá o fim. Senhores, Jesus vem e vem logo. Israel vai celebrar seus 74 anos como nação. Isso quer dizer que estamos próximos dos 80 anos. Estou completamente convencido de que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer.
Agora, 100 anos atrás, ninguém poderia dizer, não, mas eu tenho isso, não. Não. Isso é nosso. Isso marca que esta geração está dentro do relógio profético da vinda do Senhor. Porque 100 anos, 200 anos atrás, eles poderiam dizer, sim, mas tudo que eu vejo são terremotos e furacões. Sim, mas eles não tinham o sinal da figueira. E nós temos agora. Eu disse, Jesus vem e vem logo. Alguém entendeu isso? Agora, o segundo sinal que quero destacar é o sinal geopolítico. No livro de Joel, no Antigo Testamento, livro do profeta Joel, no capítulo 3 e no versículo 1, a palavra diz assim: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Quando isso aconteceu? Quando Israel foi estabelecido como uma nação. Quando Israel foi estabelecido como uma nação, o Senhor tirou todos os cativos que estavam no mundo inteiro e os trouxe para a terra de Israel. Olha, neste momento, agora mesmo, há 250 mil judeus ucranianos que estão vindo para Israel, para a glória de Deus. Tudo porque a Bíblia prometeu isso. Até a Bíblia ensina que eles viriam pelo ar. O mesmo profeta que escreveu isso não tinha ideia de como eles viriam voando. E aviões estão constantemente chegando lá. E os judeus estão chegando na terra prometida. Mas veja como ele diz, que interessante, que ao mesmo tempo que eles começam a chegar, e eles estão vindo desde 1948, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram minha terra. Ouça o que significa. Isso é muito interessante. A mesma geração que retornou a Israel será a mesma geração que entrará viva no Armagedon. Vocês não pegaram, né? Aqui vai de novo. Os mesmos judeus que chegaram a Israel vão, muitos deles, ver o Armagedon, porque isso é o que Deus disse. Quando eu os trouxer, os estabelecer na terra, então entrarei em juízo no vale de Josafá, que é o vale de Megido, ou o vale do Armagedon. O interessante disso é que o Armagedon acontece 7 anos após o arrebatamento da igreja. Ou seja, se o Armagedon está perto, mais perto a trombeta está para nós. Alguém deveria dizer amém? Livro de Ezequiel. Vamos então ver o que está acontecendo com a Rússia, a Ucrânia, e com o que será o Armagedon. Ezequiel 38, livro de Ezequiel, capítulo 38. Alguém está aprendendo algo? Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Gog é o governante de Magog, e Magog é a Rússia. Até agora estão entendendo? Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis. Muito importante isso, hein? Porei anzóis nos teus queixos. Isso ele está dizendo ao rei de Magog, ao rei da Rússia. E porei anzóis nos teus queixos, e te farei voltar. Olha isso. E te levarei a ti, com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, é por isso que está saindo. Farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. Pérsia, que é o Irã, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte, porque Israel tem a Rússia ao norte e todas essas nações muçulmanas estão ao norte de Israel. E diz assim:
do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Escutem isso. Porque se alguém tivesse me perguntado isso há 10 anos, por que Putin vai mexer com Israel? O que tem a ver a Rússia com Israel? Porque, escuta, nós sabemos por que os povos muçulmanos querem destruir Israel. A escatologia muçulmana diz que eles têm que destruir Israel para que possa vir o imã que eles consideram ser o Messias. Eu não sabia, não sei se sabem disso. Até que eles não destruam a Israel, o imã, que é a sua versão de um Messias falso, não pode vir. E uma notícia que passou bem despercebida é a notícia de que há um mês e pouco, pela primeira vez na história, o Irã, que é a Pérsia, tem sua primeira bomba nuclear. E muita gente não sabe. O interessante é que na foto da bomba nuclear que o Irã tem, está escrito o nome de uma batalha que eles ganharam contra Israel. Está escrito o nome de Israel. E você diz, que tanto significado tem isso? Eu vou lhe dizer. Israel, que não é nada boba, tirou agora mesmo de seu orçamento nacional $1 trilhão por ano para preparar as bombas que eles vão jogar no Irã, se o Irã não entregar essa bomba nuclear. A isso se refere o que diz a Bíblia. Eu vou colocar anzóis na Rússia e eu vou puxá-la e vou provocá-la, porque eu creio que em poucos dias Israel vai bombardear o Irã. Ouça o que está acontecendo. Israel não é tonto. Israel não pode sentar e esperar que esses loucos joguem uma bomba nuclear neles. E aqui está o problema. Os cientistas que estão trabalhando na bomba nuclear do Irã são todos russos. Quando Israel bombardear e destruir a bomba, um bando de russos vai ter que ir embora. E é aí que Putin vai reagir contra Israel. Agora, os muçulmanos, que são todos aqueles povos que você vê com Putin, sabe que Putin quer restaurar a União Soviética? Isso não vai acontecer. Ele nunca vai ser capaz de restaurar a União Soviética. E quando ele vê que não pode restaurar a União Soviética, que é por isso que está invadindo a Ucrânia, ele vai para o outro lado dos muçulmanos. E ele vai formar uma aliança diabólica. Se você tivesse me perguntado anos atrás, o que Putin quer com Israel? Eu vou te dizer isso. Já faz meses que se descobriu que Israel tem a maior reserva de gás natural na Terra. Porque a Bíblia profetizou que nos últimos dias Deus ia dar riquezas dos abismos a Israel. Ah, você não estava ouvindo. E qual é o poder de Putin? É o gás natural. É por isso que a Europa está em pânico para defender a Ucrânia, porque a única coisa que ele tem que fazer é twic, e todo mundo congela. É ele que provê gás natural para o mundo inteiro. Portanto, Israel tornou-se o concorrente número 1 do gás natural de Putin. Putin controla totalmente a Europa pelo gás natural. E agora Israel tem muito mais gás natural do que ele. Ah, mas vocês não estão ouvindo isso. Uma nação deste tamanho tem muito mais riqueza do que a Rússia agora mesmo. Alguém vai ter que dizer amém. Trilhões e trilhões de litros de gás natural estão em Israel agora mesmo. Alguém deveria dizer amém. Então é isso que ele vai fazer. O Putin vai se unir com os muçulmanos. E o que vocês querem fazer? Queremos destruir Israel, porque é assim que o imã... Ah, mas que me importa o imã? Mas vamos fazer uma coisa. Vamos, de mãos dadas,
você fica com seu irmão, o que você quiser, e eu fico com as riquezas de Israel. Porque é isso que a Bíblia profetiza. Os inimigos, aqui mesmo Ezequiel diz, os inimigos se levantarão dizendo, vamos exterminar esta raça. E outros, vamos roubar tudo que eles têm. E essa é a Rússia e as nações muçulmanas. Alguém está prestando atenção? Você pode ter certeza de que há uma grande probabilidade de que dentro de muito pouco tempo, Israel bombardeará o Irã. Agora, aqui é que vem a coisa interessante. Se tudo isso está acontecendo hoje, é o preparo para a guerra do Armagedon, ou Gog e Magog. E Gog e Magog é 7 anos após o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Obrigatoriamente, a grande tribulação não pode começar. E o filho da perdição não pode se manifestar se a igreja não for removida primeiro. Isso é o que diz a Bíblia. Há um monte de pessoas que dizem, eu não sei se me impuseram a marca da besta. É claro que não, rapaz. Se você é um filho de Deus, isso não existe ainda. A marca da besta vai se espalhar fortemente no meio da grande tribulação. Você vai estar longe no casamento do Cordeiro. Sabe o que as Nações Unidas acabaram de fazer? Além de colocar a besta do Apocalipse como a sua estátua, eles removeram a pomba, que era o símbolo da paz das Nações Unidas, sabia? Já a pomba branca com o ramo, o lírio na boca, não é mais o que representa a paz das Nações Unidas. Agora é uma besta, que é a besta vista no livro de Daniel. E sabe como se chama essa besta? Eu vou te dizer. Paz e segurança. Outra coisa que fez a ONU, é que está mudando o mandato do presidente da ONU, que era das Nações Unidas, que era de 5 anos para 7 anos. Porque o exército do anticristo será o exército das Nações Unidas. As Nações Unidas vão se tornar a instituição mais poderosa na face da terra, porque será o exército deste homem de perdição, que é o anticristo. Deixa isso aí, hein? O que eu quero que você entenda é que os sinais geopolíticos são para nós, para esta geração. A mesma geração que viu Israel florescer, parte dela será a geração que verá o Armagedon. Obviamente não nós, mas aqueles que ficarem verão o Armagedon. Isso significa que, de acordo com a Bíblia, o fim está próximo. O terceiro sinal irrefutável de que estamos vivendo os últimos dias é o sinal do templo. A Bíblia nos ensina que o anticristo tem que sentar-se no trono de um templo e dizer, eu sou Deus. Mas algo muito interessante está acontecendo. Os judeus já têm todos os contratos para construir o templo. Eles têm todos os utensílios, todos os arquitetos. O projeto já está pronto. Tudo está preparado. O problema é que o lugar onde eles deveriam construir o templo é um lugar onde os muçulmanos têm autoridade. Presta atenção, hein? Por que eles querem construir o templo lá? Porque primeiro o templo e o segundo templo estavam lá. Mas pense por um momento. E se de repente ocorrer aos judeus, olha, vem cá, se não podemos fazer aí, vamos fazer num outro lugar, não é? E eles constroem o templo. Em 2021, a construção começou na parte de trás, ou superior, assim, do Muro das Lamentações. Você pode ir lá agora no Google Maps e entrar.
é uma construção enorme. E toda vez que pergunta aos judeus, o que é isso? Não, são escritórios. Escritórios de quê? Se o Muro das Lamentações é literalmente o lugar mais sagrado dos judeus, acha que vão construir escritórios no Muro das Lamentações? A partir daí há rumores de que eles estão construindo o templo para a glória de Deus. Alguém entendeu isso? Um dos eruditos, um dos maiores, judeu, esclareceu algo ao povo judeu que era uma discrepância muito grande entre os judeus. Porque muitos judeus disseram, não. O Messias tem que vir e o Messias vai construir o templo. Mas outros judeus disseram, não. Temos que construir o templo e então o Messias vai vir. E eles tiveram uma controvérsia muito grande e por isso os judeus não se atreviam a começar a construir o templo. Mas um estudioso bíblico, em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele interpretou o seguinte, e hoje em dia isso se tornou a norma de todos os rabinos em Israel. Capítulo 3 do livro de Malaquias, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e virá subitamente ao seu templo o Senhor que vocês buscam. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Como os judeus não acreditam que Jesus é o Messias e que esta profecia falava de Jesus, eles acreditam que esta profecia fala do Messias que eles estão esperando. E, portanto, dizem eles, o templo deve estar pronto para o Messias vir. Porque ele diz que vai aparecer de repente em seu templo. Então, entendendo isso, Israel colocou um acelerador no templo. Então, há 100 anos alguém poderia dizer, mas tudo que eu vejo são terremotos e maremotos. Mas nós temos o sinal do templo. O templo está sendo construído já. E olha só que interessante isso. Nós não vamos ver o anticristo sentar-se no templo que se chama de abominação da desolação. Isso vai acontecer 3 anos e meio depois que já estivermos no céu. Portanto, se o templo já está sendo construído, e os utensílios estão prontos, e o povo de Israel está trabalhando, isso significa que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Não. Se você vai aplaudir, faça bem forte. Aplauda bem forte. E o quarto sinal, o sinal tecnológico. Há profecias na Bíblia que, quando foram escritas, eram impossíveis de serem cumpridas. Eu vou repetir, hein? Há profecias que estão na Bíblia que, no momento em que o profeta as escreveu, era impossível para que se cumprisse, até que a humanidade avançasse. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você sabe quantas pessoas, e este é apenas um exemplo, hein? Quantos soldados vão estar no Armagedon? 200 milhões. Na época em que João escreveu que seriam 200 milhões, não haviam 200 milhões na Terra. Na Terra não havia 200 milhões de pessoas. Este é o momento em que mais pessoas vivem na Terra. É por isso que o arrebatamento da igreja vai ter no mínimo 1 bilhão de pessoas. Alguém deve dizer amém. 7 a 8 bilhões de pessoas na Terra, dos quais 2 a 3 professam ser cristãos nascidos de novo. Tira metade disso e caso haja 2 ou 3 cabeças duras. E no mínimo teremos 1 bilhão e pouco de pessoas sendo levantadas simultaneamente para a glória de Deus. Aqueles que estão vivos, porque aqueles que estão mortos, aqueles que morreram em Cristo vão antes de nós. E disso há bilhões também. O ponto que eu estou dizendo aqui é que muitas dessas profecias, quando foram escritas pelos profetas, os profetas não conseguiam entendê-las. E uma delas
é a profecia das duas oliveiras. As duas oliveiras são Moisés e Elias, que retornam à grande tribulação para converter 144 mil judeus que vão sair para pregar ao redor do mundo. Na grande tribulação haverá um tremendo avivamento. É por isso que é um erro quando as pessoas dizem que o Espírito Santo não vai estar na grande tribulação. Absolutamente sim, ele vai estar. Porque o Espírito Santo é o único que pode convencer da justiça, juízo e pecado. E não é só isso, porque vai haver muitos milagres na grande tribulação. E isso é só feito pelo Espírito Santo. Até agora está acompanhando? As duas oliveiras vão ministrar, fazer milagres. E o anticristo vai persegui-los, mas ele não vai ser capaz de tocá-los até que terminem de pregar. Quando terminarem a missão, é aí que o anticristo vai matá-los. E é sobre isso que vamos ler agora. Procure o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Veja o que diz a palavra. Desculpa. Ele diz: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, está falando sobre quem? Das duas oliveiras, das duas testemunhas. A besta que vem do abismo, que é o anticristo, fará guerra contra eles, e irá vencê-los e matá-los. Mortos. Acabou. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Ou seja, que ali colocam no lugar da cidade e da praça onde estarão esses dois cadáveres. Olha isso. E todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Minha pergunta é: quando João escreveu isso, as nações poderiam ver simultaneamente corpos que estavam em uma cidade? Não. Não havia internet, não havia satélite, não havia televisão. Mas hoje sim. Mas hoje sim. Aqui a Bíblia está ensinando, está te revelando que a Bíblia sabia da televisão, que a Bíblia sabia das antenas parabólicas, que a Bíblia sabia da internet. Olha só o que diz. Não diz que os povos e nações visitaram a cidade, não, diz que os viram. E diz: e os habitantes da terra, versículo 10, se alegrarão com eles e festejarão, e enviarão presentes uns aos outros. A Amazon. Claro. Diz: porque esses dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Porque isso é um tormento, quando eles estão dizendo: você ficou no arrebatamento, mas o Senhor está vindo. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus. Diante dos olhos do mundo inteiro. O mundo inteiro está grudado na televisão e diz: Jorge, ele se mexeu. Como ele se mexeu, velha? Jorge, ele se mexeu. Jorge, ele está saindo do caixão. Jorge, ele se levantou. Mulher, que louca. Meu Deus, eles se levantaram. 3 dias mortos, senhores. 3 dias mortos. E eles se levantam diante de todas as câmeras e na frente de todo o mundo. Olhem isso. Ele diz aqui que eles ficaram de pé e um grande temor tomou conta daqueles que os viram. Ou seja, isso vai provocar um avivamento. E eles ouviram uma forte voz do céu, como se faltasse a voz antes. Agora imagina você vendo isso. Não. Se você estiver lá, você vai estar aí. Você está em apuros. Mas as pessoas vendo e de repente uma voz: subam para cá. Quê? Ah, mas Deus é real então? E diz: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem.
Que espetáculo na frente do mundo inteiro, senhores. Se ouve uma voz, um estrondo, todo mundo escuta, subam para cá. E aqueles que estavam mortos por 3 dias começam a subir na frente de todo mundo. Ele diz, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. E diz, eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto aqui, como se não bastasse. Depois que eu já assustei a todo mundo, eu vou sacudi-los agora. E aqui diz, houve um forte terremoto e 1/10 parte da cidade ruiu. E por causa do terremoto morreram um número de 7.000 homens. Isso foi uma devastação. Era como se as pessoas soubessem que era Deus que estava fazendo isso. 7.000 homens. E os demais se aterrorizaram. E atenção nisso, porque aqui é que vem. E deram glória ao Deus do céu. Uau! Uau! Bendito Deus. A tecnologia, o avanço tecnológico de hoje, nos afirma que muitas das profecias dos tempos finais agora podem acontecer. Isso era impossível 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não somente isso era impossível, mas entenda a marca da besta, que disse que você vai ser monitorado e controlado. Como uma pessoa com uma tatuagem, com uma corrente, vai ser monitorado e controlado pelo anticristo. Mas hoje temos os microchips. E o interessante é que os microchips não podem ser colocados em todas as partes do corpo, porque eles poderiam se mover e entrar na corrente sanguínea e destruir a pessoa. Há apenas 2 lugares onde se pode colocar um microchip, que é na cavidade da mão ou na cavidade da testa aqui. Pois é aí que vai a marca da besta. Alguém está me ouvindo? Há 200 anos ninguém sabia o que era um microchip. Como o anticristo teria o controle de todos os que o adoravam, de todos os que não adoravam? Isso é o que a besta da Microsoft quer fazer. Ela projetou um chip chamado ID 2020 e queria colocar em todo mundo. Bom, ainda tem que tê-lo preparado. Colocar em todo mundo com a vacina e com seus registros médicos, para que você passasse pelo aeroporto, passe. O único problema é que ainda não era o momento para isso, e Deus desabou o plano. Termino com o último sinal, porque foi o que nos deu o início. E são sinais climáticos e sociais. Em Mateus 24, Mateus capítulo 24, e no versículo 6, diz, e você vai ouvir de guerras. Você está ouvindo de guerras? E você vai ouvir de guerras e rumores de guerras. Estamos ouvindo sobre a guerra de Putin contra a Ucrânia, né? Mas também estamos ouvindo rumores de guerra, porque está se dizendo, eles mexem comigo e eu envio bombas nucleares onde eu quiser. Ele já disse várias vezes. Ele ainda não fez isso, mas é um rumor. Estão me ouvindo? Vocês querem entender o que ele está tentando fazer, não é? Ele está tentando formar a União Soviética novamente, porque ele está se sentindo vulnerável. Eu não sei se ele vai conseguir formar a União Soviética, mas o que eu sei é que ele vai fazer uma aliança com todos os países muçulmanos. Muitas pessoas não entendem quem é Putin. Putin controla, de uma forma ou de outra, toda a Europa. Ou ele controla com o poder do armamento, ou controla por influência econômica. Ele desliga o gás para qualquer um. E os países europeus não podem viver sem gás. Não sei se estão me entendendo.
Não podem, eles não têm como se aquecer. Essa foi a primeira coisa que ele fez com a Ucrânia. Oramos para que a Washington vá algum homem que tenha uma submissão clara ao nome de Jesus. Amém? E então ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação. Posso dizer algo rapidamente? Essa palavra nação, você sabe que a palavra é em grego? Etnos, que significa raça. Estamos vendo raças se levantarem contra outras raças. Os negros contra os brancos contra os negros, os hispânicos contra esses, e os alemães e os sírios e blá blá blá. O mundo inteiro está se polarizando por raça. E diz: se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá pestes e fomes e terremotos em vários lugares. Mas é aqui onde está a chave, no versículo 8. E tudo isso será o início das dores. Do que o Senhor está falando? Que quando uma mulher está grávida, as dores vão se intensificando e se multiplicando. E ainda que pessoas do passado tivessem dito: mas sempre houve terremotos, sempre houve rumores de guerra e sempre houve isso. Sim, mas não na intensidade que estamos vivendo hoje. Ainda ontem, anteontem, o Japão acaba de sofrer um terremoto marinho de quase 8 pontos e algo. E eles estavam anunciando que provavelmente veriam um dos maiores tsunamis que eles já tinham visto. O mundo inteiro está sendo convulsionado, senhores. Muitas pessoas não entendem que a maioria dos grãos são fornecidos pela Ucrânia. E a Ucrânia, neste momento, está queimando todos os campos. Um problema alimentar está chegando em breve. Hoje, estamos nos Estados Unidos da América. E você vai a um lugar para comprar algo e não encontra. Aqui são os Estados Unidos. Você pode ter o dinheiro no bolso e você não pode comprar o que você está procurando. Você vai ao Walmart e eles têm a mesma coisa de todos os racks para que não pareça vazio. As mesmas calças eles colocam em 2 lugares, porque é tudo isso que eles têm. E você vai ter que escolher engordar ou emagrecer para poder vestir-se. Eu vou ter que dizer: bom, eu vou levar isso aqui, mas eu vou ter que ver se eu engordo um pouco para colocá-lo, porque eu não tenho o que usar. Eu vou comprar esse tamanho 5 e eu vou emagrecer, porque está em falta. Isso nos Estados Unidos. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Estados Unidos. Gasolina a $7 na Califórnia. E ainda não começou nada. Este é só o começo das dores. Faz 40 anos que não havia uma inflação como essa nos Estados Unidos. Se você tem $10 mil no banco e você disse: amor, eu já consegui economizar um pouco, agora mesmo são $3 mil. Graças à múmia que eles colocaram lá. O estado profundo. Agora tem que ter mais cuidado, porque o algoritmo talvez o chame de múmia também. O robô reconhece como múmia. E não é só isso, eles não têm soluções. Não. Sabe qual é a solução do departamento de transportes? Ah, você vai ter problemas para achar gasolina? Compra um carro elétrico. Você está com problema porque a gasolina aumentou 3, 4 pesos. E você vai comprar um carro elétrico por $50 mil. Será que dá para pôr rodas no liquidificador da casa? O que é isso? Essa é a solução que eles dão? Mas aqui é onde está o ponto. Nós aqui, somente se o ignorarmos voluntariamente, poderíamos dizer: dá tudo no mesmo. Mentira.
Há cada vez mais intensidade em tudo o que está acontecendo. E sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré está às portas. Ah, se você acredita nisso, levante-se e dê um grito de glória ao Senhor.